Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Assim diz a palavra santa do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após ter gasto tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfaveira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-que como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção ao pai. Amém. Deus abençoe. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pôr dele o anel de autoridade, as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava em campo. Quando foi se aproximando à casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar aos meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs para fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste irmão este teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Eu queria pedir por gentileza, feche os olhos. Eu queria que você fizesse essa oração mais uma vez comigo nesse exato momento. Senhor meu Deus, nós estamos aqui com apenas um único objetivo: te adorar. Nós não queremos sair daqui sem ter esse privilégio de poder te adorar. Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor possa acampar os seus anjos, Pai, na frente desse altar, que o Senhor coloque os seus anjos na frente da porta dessa igreja nesse exato momento. Que a tua palavra possa ser pregada, Pai, que ela possa ser colocada nos corações dos teus filhos, que o Espírito Santo possa vos convencer que existe um caminho, uma saída, que é o teu santo nome, Pai. Senhor, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, batiza. Que o Senhor quer que as pessoas mergulhem em choro aqui neste lugar, que o Senhor faça como é desejado, Pai. Eu te peço que o Senhor possa me usar pelo menos uma vez aqui nessa noite. Mas eu te peço, Pai, fique à vontade. Fique à vontade, Pai. Já crendo que o Senhor já está aqui, Deus. Fique à vontade, Pai. Toma do primeiro e último assento em nome de Jesus, que nenhuma pessoa possa se distrair mediante essa palavra em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem que eu trago para vocês é: não perca a sua identidade para não perder o seu propósito. E para transmitir essa mensagem, eu preciso explicar primeiramente duas coisas para vocês.
a diferença de identidade e de propósito. Sei que muito bem vocês sabem que identidade é quem você é em Cristo. Mas propósito, eu sei que muitas pessoas falam e pensam que propósito é aquilo que eu exerço aqui na terra. Que propósito é eu cantar, pregar, orar, interceder. Mas propósito é o lugar para onde você vai. Propósito não é você subir aqui no altar, cantar e louvar. Propósito não é você pegar um microfone e pregar. Propósito é o destino que você vai, que é o céu. O que você faz aqui na terra é missão que Deus colocou você desde o ventre da tua mãe. Mas o seu propósito é o céu. Então a diferença de propósito e missão. Então entenda que identidade é aquilo que você é em Deus, que você é em Cristo. E propósito é o lugar para onde você vai. Eu repito o título: não perca a sua identidade para você não perder o seu propósito. Eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar, para que vocês não saiam dessa porta sem ter mudado algo dentro de vocês. Sei que vocês escutam muito essa mensagem que se fala da parábola do filho perdido ou parábola do filho pródigo. Sei que muitos pregadores, quando pegam o microfone e começam a pregar essa palavra, colocam o filho pródigo ou filho perdido como a chave da parábola. Mas eu digo para vocês que, embora vocês tenham ouvido muito bem essa parábola por diversos pregadores, eu quero dizer para vocês que você conhece metade da parábola. Eu quero afirmar para vocês que eu não elimino quando a pessoa pega essa parábola e fala que o que Jesus queria aplicar era sobre quem se perde, de um filho perdido que se perdeu da casa do pai. Mas eu queria dizer para vocês que Jesus queria que quem ouvisse essa parábola, e vocês que estão ouvindo agora a minha voz nesse exato momento, Jesus queria transmitir algo muito profundo em mim essa parábola. Não era apenas um filho pródigo, um filho perdido que ele queria transmitir, mas era algo muito profundo que eu quero que vocês possam entender nesse exato momento. Então eu preciso que vocês viajem dentro desse meu pensamento aqui. Para a gente poder compreender a parábola do filho perdido, nós precisamos entender alguns aspectos e alguns sentidos. Primeiro eu quero que vocês possam compreender para quem Jesus estava falando essas parábolas, para quem que ele falou isso. Segundo, eu preciso que vocês entendam qual era o nível da caminhada que Jesus estava. Terceiro, qual o contexto que Jesus transmite essa parábola? O que tem em volta da parábola do filho perdido? E por último, qual o sentido da parábola do filho perdido ou do filho pródigo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender: para quem que Jesus fala essa mensagem, essa parábola? No início do capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer que Jesus está falando essa parábola para dois tipos de pessoas, dois tipos de grupos diferentes. Como assim? A Bíblia diz que estava Jesus em um local e foi se aproximando de Jesus cobradores de impostos, ou seja, os pecadores, pessoas de má fama naquele tempo, naquela época. Eles estavam se aproximando de Jesus para escutar o que Jesus tinha a lhe dizer, tinha a lhe falar. Só que a Bíblia diz que os fariseus, mestres da lei, eles murmuravam sobre Jesus. Se tinham diversas pessoas chegando perto de Jesus e os fariseus, mestres da lei, murmuravam, eu creio que Jesus estava na sua visão. Se Jesus estava na visão deles, eles não estavam muito longe. E se há muitas pessoas ali próximo, Jesus não ia falar cochichando, Jesus não ia falar baixo, Jesus ia falar em alta voz e alto bom som. Então pode-se dizer que Jesus falava a parábola para os pecadores e para os fariseus, mestres da lei. Então nós já entendemos para quem Jesus fala a parábola, amém? Segundo, qual era o nível da caminhada de Jesus nessa parábola? O nível que ele estava era um nível onde ele já era apontado pelos mestres da lei, porque ele sentava com o pecador, comia com o pecador, entrava na casa de pecador, se ajuntava, dividia o pão, curava, contava histórias e parábolas. Então muitas pessoas olhavam para Jesus e apontavam como aquele que se senta, que come, que entra, que está no meio de pecador. Essa era o nível da caminhada que Jesus estava. Agora, qual é o contexto no meio da parábola do filho perdido? Nós podemos perceber que a parábola do filho perdido não começa no capítulo 1 de Lucas 15, ela começa no 11. Se nós voltarmos um pouco para trás, existem duas parábolas antes do filho perdido. Existe a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida.
Ou seja, Jesus não aglomerou aquelas pessoas e falou 3 historinhas para entreter. Ele não chegou pelas pessoas e só queria que elas se concentrassem no seu pensamento, porque ele entreteu o povo com 3 historinhas. Existia um grande motivo para Jesus apontar para aquele povo e falar sobre coisas perdidas, coisas que se perdem. Existe um motivo para Jesus falar e falar da ovelha perdida. Existe um motivo para Jesus apontar e falar da dracma perdida. É porque cada um existia um significado. Porque quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está em um nível espiritual. Quando ele fala da dracma perdida, ele sobe um degrau espiritual até chegar no próximo degrau, que era o filho perdido. Só que aí a gente pega essa parábola, olha para a parábola e só fala de perdido, só fala de ovelha perdida, só fala de dracma perdida. Mas a gente chega no quarto conceito, que é entender que Jesus não queria só apontar para quem estava perdido. Eles falavam, eu imagino Jesus dizendo assim nesse exato momento: vocês só percebem aquele que se perde, vocês só percebem a ovelha perdida, vocês só percebem a ovelha perdida, vocês só percebem o filho perdido. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês não é quem se perde, é o lugar que se perde e como se perde. Só que a gente olha o texto e fala a parábola de quem se perdeu. Só que se a gente perceber, são 3 níveis de espiritualidade diferentes que Jesus quer transmitir a mensagem, até chegar no filho perdido. E eu preciso que você entenda a diferença das parábolas. Mas não existe diferença dessas parábolas, não é só algo que se perde, existe diferença. Cada um tem uma certa diferença. Então vamos junto comigo começar com a parábola da ovelha perdida. Jesus fala de um pastor. Qual é o pastor que não vai atrás daquela ovelha que se perde? Ovelha é eu e você que está sentado nessa poltrona. Jesus fala que ela se perde de 100 ovelhas. Ovelhas, elas seguem pastor na sua caminhada. Jesus, ele falava de pessoas que se perdiam em meio de caminhada. Porque quando a gente está caminhando no pasto, acontece distrações que faz com que a gente se perca. Quantas vezes nós vemos pessoas que estavam aqui dentro da igreja, mas que por outra hora se perderam? Quantas vezes marido ou esposa chegou para o marido e disse assim: vamos para a igreja, mas ele estava assim, ó, tá muito mais interessante o Instagram. Quantas vezes esposa, ou seja, marido chegou para a esposa e falou: vamos para a igreja, e a esposa estava: deixa eu ver a minha série. Quantas vezes pai e mãe chegaram para filhos e falaram: vamos para a igreja, mas o filho estava assim, ó, o Free Fire é mais importante, o telefone é mais importante. Sabe por quê? Porque as pessoas passaram a trocar o relacionamento por entretenimento. Porque é mais fácil ficar confortável dentro de casa do que é chegar aqui na quinta-feira numa sala de oração. E aí Jesus aponta para uma ovelha que se perde. E eu quero que vocês gravem isso: pastor vai atrás de ovelha que se perde. Pastor vai atrás de ovelha que se perde. Porque a ovelha se distrai no meio do caminho, no meio da caminhada. Então Jesus falava de uma parábola de alguém que se perdia em meio de uma caminhada, ou seja, de uma caminhada cristã, podemos dizer o seguinte. Então gravem isso: a ovelha se perde na caminhada. E aí nós entramos na segunda parábola da moeda perdida. Essa é forte. Qual a mulher que quando perdeu, tendo 10 moedas, perdeu uma moeda, não liga a candeia e passa a procurar? A moeda, ela foi perdida dentro da casa. Porque existem casas que a escuridão é tomada. Quando eu falo de casa, eu estou falando de templos, igrejas. Sabe por quê? Porque existem igrejas em que está tudo apagado. Porque tem pastores e líderes que não administram bem. Porque ao invés de trazer luz à igreja, o que é a luz? A palavra, eles tiram. Quantas vezes eu já escutei pregadores dizendo: pastor pagou tanto para me pregar tal coisa. Cheguei na porta da igreja, me ofereceram tanto para me trocar a mensagem.
Porque eles passaram a deixar a casa na escuridão. E quando a casa fica em escuridão, a moeda, a dracma perdida, ela passa a se perder dentro, porque é uma confusão espiritual. Quantas vezes você não chegou para uma pessoa que estava desviada e ela falou que se desviou por causa da igreja? Eu sei que muitas vezes o problema não é a igreja, mas existem muitos casos que a igreja está apagada, não há luz da palavra mais. Aí o que a mulher faz? Ela acende uma candeia para procurar a moeda. Porque tem moedas que elas só são achadas quando a palavra é pregada, quando é falar de santidade, quando é falar da volta do noivo, quando é falar da volta de Jesus, quando fala que Deus, Ele é poderoso, que Ele é santo, que é misericordioso, que Jesus cura, que Ele salva, que Ele faz, que Ele sempre foi, que Ele é, que Ele sempre vai ser. É hoje, é o ontem, é o hoje, é o amanhã, é o para sempre. Santo, poderoso, exaltado, maravilhoso, príncipe da paz, rei dos reis, veio como cordeiro, vai voltar como leão. E a moeda se perde dentro da casa, até chegar na parábola do filho perdido. A ovelha se perdeu na caminhada, a dracma se perdeu dentro de casa, e o filho. Como eu já falei, as pessoas elas colocam a chave da parábola no filho, mas eu quero mostrar talvez algo que vocês não chegaram a perceber na parábola. A parábola do filho perdido, ela começa dizendo sobre um filho que chega até o pai e diz assim: pai, algumas traduções diz: dai-me a minha herança. Só que para aquele tempo, para aquele povo, o filho só podia receber herança depois que o pai já tinha morrido. Então basicamente o que o filho está dizendo para o pai era: você já morreu para mim, dai a minha herança. E eu imagino aquele pai, por mais que ele tivesse ficado chateado, mas eu imagino aquele pai olhando para o filho dizendo: é isso que você quer mesmo? É a sua herança? É isso que você quer? E eu imagino ele repetindo: dai a minha herança, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui. O filho, ele não colocou o pé para fora da casa para se perder. Ele já tinha se perdido dentro de casa. Porque a ovelha se perdeu na caminhada, a dracma se perdeu dentro da casa, mas o filho perdeu no coração. Aí se você perceber, eu falei que são 3 níveis espirituais: a caminhada, a casa e o coração. Porque quanto mais o degrau você sobe, mais as pessoas estão perto de Deus, perdendo seu coração. E aí ele fala: eu quero a minha herança, eu quero o que eu tenho por direito meu, eu quero ir embora. E eu imagino o pai dizendo: é isso que você quer? É a sua herança que você quer ir embora? Eu imagino dizendo: é o que eu quero. E eu imagino o pai mostrando a porta aberta: vai. Eu me lembro muito bem do dia que eu estava no meu quarto e as pessoas apontavam para mim dizendo: tu vai ser tal coisa porque Deus tem tal coisa na tua vida. E eu orei, eu falei: Senhor, eu quero viver as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque a minha mãe passa o dia todo chorando. Todo dia eu vejo ela chorando. Os meus amigos que estão lá na farra estão muito mais melhor. Então faz o seguinte: dá o que é meu, pai, que eu quero ir embora. Aí Jesus olhou para mim e disse: vai, a porta está aberta, não é o que tu quer? Então vai. Como eu lembro, quando Jesus estava pregando, juntou uma multidão para escutar Jesus pregando. Jesus pregava com autoridade. Eu imagino Jesus exortando quem estava ouvindo. Aí começou a sair um, começou a sair outro, começou a sair outro, começou a sair outro. Aí Pedro chega até Jesus e diz assim: Senhor, está pregando muito, é muita exortação. Fala da chave, pai, fala da porta aberta, fala da bênção, fala da prosperidade. O Senhor só está falando de santidade, de volta, de oração. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, está achando ruim? Vai com eles também. Faz o seguinte: reúna os 12, vocês que andam comigo, que curam comigo, que pregam comigo. Vai também, porque a porta nunca teve fechada, ela sempre teve aberta. Aí o pai olha para o filho, eu imagino ele apontando: eu nunca fechei a porta está aberta, porque Deus não obriga ninguém a ficar dentro dessa casa.
Aí eu imagino, eu não estou falando que está na Bíblia, é uma imaginação minha. Eu imagino o filho olhando para o pai, dizendo: mas pai, na parábola da ovelha perdida, o pastor ia atrás da ovelha. Dissesse muito bem: pastor vai atrás de ovelha, mas pai não vai atrás de filho mimado que bate o pé e sai dentro de casa. E aí o filho sai dentro de casa com o seu coração perdido. Ele perde o seu coração dentro de casa e sai e se perde a sua identidade do lado de fora. Ele perde o coração dentro de casa e a identidade do lado de fora. Aí ele começa a vivenciar as coisas. Ele começa a vivenciar a sua herança que o seu pai entregou, porque tem muita gente que só quer viver as bênçãos, mas não quer viver o abençoador. Esses dias o Senhor me deu uma mensagem que fala a verdadeira adoração. Nessa mensagem eu falo de pessoas que buscam a Deus pelo que pode entregar, mas não quem Ele é. Porque existem pessoas que têm Uzias do lado de dentro, o rei Uzias do lado de dentro. Porque se nós olharmos lá no livro de Isaías, no capítulo 6, muitas pessoas olham e apontam, ali começou o chamado de Isaías. Mas Isaías não começa no chamado no capítulo 6, porque desde o capítulo 1 ele está pregando já está falando para o povo. O capítulo 6, ele fala de algo sobrenatural, que Isaías viveu com Deus. Ele pôde ver os céus, o rei no trono, pôde ver os anjos dizendo: santo, 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 santo. Mas aí a Bíblia vai dizer que isso só aconteceu porque no ano em que morreu o rei Uzias. E para quem não sabe, o rei Uzias, no começo do seu reinado, ele era um homem muito bom, que buscava a Deus. Só que ele começou a aglomerar os seus bens, começou a ter poder, começou a ter espiritualidade, começou a ser um homem muito famoso, muito conhecido. E a Bíblia fala que tudo mudou quando a motivação de Uzias mudou. Tudo mudou quando a motivação de Uzias passou a ser para buscar aquilo que Deus poderia entregar para ele, e não aquilo que Deus é. Até ele pegar uma lepra e morrer aos poucos. Aí a gente olha para Isaías no capítulo 6, o Senhor dizendo, Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto trono. Porque às vezes precisa morrer Uzias dentro da gente para que a gente possa ver o verdadeiro rei no trono. Só que aí muitas vezes a gente busca ele porque ele pode entregar e não porque ele é. A gente tem uma mania de olhar para Jacó e fazer uma música de Jacó. Jacó segurou o anjo, Jacó segurou o anjo. Mas a gente não olha para Moisés. Quando Moisés olhou assim para Deus, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, vai lá, eu te dou a chave, eu te dou a porta, eu te dou a terra prometida. E Moisés olha para Deus e diz: Senhor, eu não quero chave, eu não quero porta, eu não quero terra prometida, se a sua presença não vier comigo. Mas a gente gosta de falar de Jacó, que só segurou um anjo para ter uma bênção, mas não fala de Moisés, que quis a presença do Senhor com ele. E aí o filho começa a esbanjar os bens, a herança que o pai deu, até tudo se acabar. E aí quando tudo se acaba, ele passa a cuidar de porcos. E para aquele tempo, quem cuidava de porcos era praticamente, era visto uma pessoa que foi rejeitada, ignorada por Deus, uma pessoa que não tinha Deus de forma alguma, uma pessoa que era se comparada à imundícia. Até o momento que ele para e cai em si. Quando ele cai em si, ele passa a perceber: na casa de meu pai, os cegos têm coisas mais boas do que eu. Aí ele pensa o seguinte: já sei, vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar para ele, vou pedir perdão para ele, e vou dizer que eu errei, que eu pequei, que eu não sou mais digno de ser chamado como filho. E aí sabe o que ele faz? O pai não vai atrás. Como eu falei, pai não vai atrás de filho mimado que bate o pé para sair. Aí ele faz o seguinte: ele está no chão, ele se levanta, tira a poeira, e a Bíblia diz que
me levantar-me-ei e vou. Aí quando ele chega de frente para o pai, que o pai vê ele caminhando para ele, aí o pai sai e vai atrás dele para abraçá-lo. Porque uma coisa é correr atrás, outra coisa é ir em direção a quem já está vindo. Quando você sai da casa do Senhor, muito provável que Deus não vai atrás de você, mas quando você decide, eu preciso voltar, eu preciso dizer que eu errei, eu preciso falar que sou pecador, eu preciso dizer que eu não sou mais digno de ser chamado de filho, aí Deus abre a sua mão com a sua misericórdia, com a sua graça, para lhe abraçar e dizer para você que Ele te ama. E é isso que o pai dele faz, abraça ele, recebe de volta, mas tem um porém. Qual, Manuel? Existia um filho dentro da casa. Um filho que nunca saiu, entre aspas, nunca errou, nunca pecou, entre aspas. E aí quando eles ouvem a notícia que o irmão dele, que saiu e pecou, voltou, ele fica indignado. Como é que pode? Aí o pai dele vai até ele, o que está acontecendo ali? Como é que pode? Tantos anos que eu sou teu servo. Mas a Bíblia diz que era 2 filhos. Por que assim que ele é servo? Não faz sentido. Ele olha para o pai dele e diz: quantos anos eu sou teu servo? Ele não olha para o pai dele e diz: quantos anos que eu sou teu filho? Quanto tempo que eu te amo? Ele fala de servo. Porque, na verdade, aquela casa não tinha um filho perdido. Aquela casa tinha 2 filhos perdidos. Um se perdeu no coração, mas o outro já estava muito tempo perdido lá dentro. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, aí só olha para Deus e fala assim: eu já fiz tanto para tu, eu dou o teu dízimo todo mês. Quantas vezes eu vou lá cuidar da tua obra que tu colocou para me fazer, falando para Deus como se Deus fosse o patrão. Deus não é patrão, Deus é pai. Então para que ele olha para o pai dele e fala de servo, de serviço? Olha quanto eu já fiz, olha quanto eu faço, olha o que eu sou, olha o que eu tenho. E aí a gente percebe que era um filho que se tornou religioso. Era um filho que só sentava no banco para esquentar o banco. Nunca pôde conhecer o pai de verdade. Aí dentro dessa parábola tem uma chave muito grandiosa, muito rica para a gente. Porque como eu falei, existiam 2 filhos que estavam perdidos dentro da casa. E o filho que ficou estava reclamando porque ele estava fazendo festa para o filho que voltou, porque nunca fazia para ele. Porque acontece que muitas vezes a gente chega para Deus e reclama: eu nunca vivi coisa nova, eu nunca vivi algo novo, o Senhor nunca fez coisas boas na minha vida. Aí Deus olha para a gente e diz: eu sempre depositei. Porque a Bíblia diz que o pai dele diz para ele assim: tudo que eu tenho é meu. Se tudo que o pai dele tinha era dele, por que que ele não usava? Era porque a gente pede coisa nova, quer ver coisa nova, quer desfrutar o novo, quer viver o novo, quer receber dom, quer pregar, quer louvar, quer entrar em oração, quer experimentar o que Deus pode entregar. Mas a gente não troca o odre velho que está dentro da gente, a gente não troca a carcaça velha que está aqui dentro. E aí a gente quer ver coisa nova, mas quando Deus coloca o vinho novo, o vinho sai, porque a gente não tem a capacidade de dar 2 passos para trás e rever: o meu odre está velho, a carcaça está velha, eu preciso tirar aquilo que está velho dentro de mim, para que o meu pai possa fazer com que eu viva algo novo. Vocês lembram que eu falei no início que Jesus falava para 2 grupos de pessoas? Os pecadores e os religiosos. Quantos filhos tem na casa do pai? Um pecador que saiu e um que sempre esteve dentro, mas nunca reconheceu o pai e virou um religioso. Os 2 filhos que Jesus está falando nessa parábola aqui eram os 2 grupos que estavam escutando. Jesus estava falando para os pecadores, que era o filho perdido, e estava falando para os fariseus e mestres da lei, que era o filho que ficou. Mas não, qual era o sentido que Jesus queria transmitir para os 2 filhos? É simples.
Talvez quem sai ache que Deus foi crucificado pelos pecadores, e talvez quem fica acha que o sacrifício na cruz foi para os religiosos. Aí Jesus cria um espaço, Jesus cria um momento, Jesus cria um ambiente, Ele prepara um terreno. Aí Ele vem e fala de uma ovelha que se perde, dá mais um passo, fala de uma dracma que se perde, para chegar devagarzinho, vai chegando devagarzinho até o ponto de falar de um filho que se perde. Mas que na verdade o foco não era o filho que se perdia. Ele estava falando para dois grupos de pessoas. Ele estava falando para os pecadores: o meu sacrifício na cruz foi para pagar os seus pecados. Aí ele olha para os fariseus, mestres da lei, e diz: mas vocês que são religiosos, o meu sacrifício também é por vocês. Se não fosse para os dois, eu não tinha perdoado o ladrão na cruz. Por isso que quando eu subo na cruz para pagar os pecados, eu estou dizendo: eu amo os pecadores e eu amo também os religiosos. Porque os religiosos apontavam Jesus, mas o que Jesus queria dizer para eles é que eu amo vocês também. Aí a gente passa a perceber que a chave da parábola não é o filho perdido, é o amor de um pai que ama tanto o filho que se perde, que peca, mas também ama o filho que fica. Deus fala hoje para quem um dia já saiu de dentro da casa dele, dizendo: eu sei que um dia você saiu, eu sei que um dia você pecou, eu sei que um dia você foi embora, eu sei que um dia você bateu a porta, fechou a porta na minha cara falando que não me queria mais, mas eu amo vocês. Aí ele olha pro outro lado, vê quem está dentro da igreja: eu sei que você ficou, eu sei que você sempre esteve aqui, eu sei que você fazia a minha obra, você louvava, você pregava, você fazia tudo, mas eu também amo você. Aí Jesus pega os dois para juntar e dizer: eu amo vocês, e o propósito de vocês está de pé. Porque se o filho sai para fora, perde a identidade lá, e o filho que está dentro perde a identidade aqui, eles dois vão perder o propósito do céu. Aí Jesus reúne todo mundo aqui dentro para dizer: não perca a sua identidade, para que o seu propósito não seja perdido. Fica de pé em nome de Jesus. Sei muito bem que nós falamos agora para dois grupos de pessoas. Jesus hoje, Ele quer tratar com os dois grupos de pessoas: quem saiu um dia e quem está aqui há muito tempo. Jesus hoje, Ele quer visitar especialmente alguém que um dia saiu da casa dele, mas que decide voltar. Alguém que um dia caiu em si, tirou a poeira do corpo e decidiu voltar e falar: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu quero voltar para a tua casa. E talvez algumas pessoas olham e digam: Deus não me quer mais, Ele não me quer mais como filho. Eu repito a mesma coisa que o pai diz para o filho perdido. Porque quando você decide voltar para a casa do seu pai, acontece algo. Primeiro, Ele te abraça. Ele fala: meu filho, eu amo você. Segundo, por mais que nós ache que Ele não nos quer como filhos, Ele olha para os seus céus e fala o seguinte: tragam roupas novas, porque as vestes que Ele tinha do mundo não lhe servem mais. Agora eu quero vestir Ele com roupas brancas como a neve, alvas como a neve, alvo mais que a neve. Façam mais, tragam sapatos novos para Ele. Porque naquele tempo, quem andava descalço era escravo. E quando ele saiu de dentro da casa, ele ficou descalço, porque ele passou a ser escravo do pecado, ele passou a ser escravo do medo. Aí quando ele retorna, o pai deles: tragam sandálias e coloquem nos pés deles. Quem olhar vai ver que ele está calçado e vai dizer: é filho do pai, é filho do rei. Façam mais, tragam uma aliança, coloquem no dedo dele, para que ele saiba que eu tenho uma aliança com ele. Hoje o Senhor quer renovar alianças com pessoas aqui neste lugar. Hoje pessoas querem trazer o Senhor de volta para a casa dele. Além do mais, porque Ele olha para o filho e Ele fala assim: abra um espaço na mesa, coloque ele à mesa. Porque talvez quando ele foi para o mundo lá de fora,
Ele sentou em mesas que desgastaram, mas eu quero mostrar para ele que a minha mesa cura. Eu quero mostrar para ele que ele tem um lugar no banquete celestial. Eu quero mostrar para ele que quando ele retorna à sua identidade, ele retorna o seu propósito, que é o céu. Eu convido você nesse exato momento a levantar um clamor por diversos tipos de pessoas. Eu não quero apenas que você ore por pessoas que são religiosas, mas que você ore por pessoas que nesse exato momento estão perdidas. Tem pessoas nesse exato momento que estão afundando a sua cara em drogas, em bebidas, e hoje você vai ser intercessor de cada pessoa que está lá fora. Eu sei que já foi pregado há muito tempo, e eu gosto de falar que existe a promessa de um grande avivamento para o nosso Brasil. Eu sei que o avivamento já está chegando aqui junto com a gente. Eu lembro muito bem quando alguém me contou, falou assim, que estava uma reunião de várias pessoas muito importantes, e dentre essas pessoas estavam o grandioso Billy Graham. Eles reuniram todas as bandeiras e eles oravam por cada bandeira que estava naquele lugar. E depois de ter orado por todas as bandeiras, Billy Graham passa pela bandeira do Brasil e ele volta. Ele aponta para a bandeira e diz: vamos orar por essa bandeira. Mas as pessoas olham: Billy, nós já oramos por essa bandeira. Mas ele volta a dizer: vamos orar, porque o Senhor fala que há um grande avivamento para essa nação. Pessoas vão ser avivadas nessa nação. Eu não sei você, mas eu não quero estar fora do avivamento. Eu não quero estar fora quando aquele que veio como um cordeiro voltar como um leão, com a espada na sua mão, já para levar a sua noiva para o rei. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo que apontam que o relógio profético, o relógio do Senhor está se formando. Cada coisa que acontece é um segundo que bate, é um segundo que vira. E logo mais a noiva vai ser mostrada, vai ser levada ao céu, e o noivo vai voltar para buscar. O Deus que um dia prometeu que ele ia voltar, ele diz para a igreja: acalma-te, porque eu estou voltando para te buscar. Eu estou voltando porque eu tenho promessa. Se você tem alguma pessoa que está presa no mundo lá do lado de fora, você que está aqui dentro, passe a clamar por quem está do lado de fora. Que você possa fechar agora os seus olhos, possa clamar em nome do grande Senhor Deus. Te esperei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido a igreja a levantar um clamor nesse exato momento. Assim como Isaías um dia foi levado aos céus e pôde vir os anjos, onde eles diziam: santo, 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 santo. Eu quero perguntar para a igreja, no meio de todas as pessoas que estão aqui, aonde é que tem um remanescente de Cristo aqui nesse lugar? Onde tem um remanescente que não se cala quando o assunto é clamar a Deus agora nesse exato momento? Onde tem alguém aqui que é remanescente, que não para de dizer que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, santo. Eu convido vocês a levantar um clamor para aquele que é digno, para aquele que é rei sobre todos os reis. Não houve, não caberá alguém tão santo como ele. Então diga: santo, se ele é santo, que ele é santo. Você que ora em línguas, fale em línguas agora, fale em línguas agora, clame ao nosso Senhor Deus. Digno de louvor, em nome do Senhor, digno de louvor, só tu és santo. Como a palavra do Senhor fala, é o Senhor no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quando se ouve do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, todas as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Aonde tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo, aonde tem alguém aqui que é remanescente de Cristo, que possa clamar o nosso Deus agora. Você que é filho, você que é remanescente, é o Senhor Deus poderoso, o Deus de louvor. Eu quero pedir por gentileza, eu quero pedir por louvor cessar por um momento.
Eu não quero que você dê glória por causa das batidas da bateria. O Senhor fala: eu só quero ouvir a minha igreja. Eu peço por gentileza, cessem os instrumentos. O Senhor quer ouvir a sua igreja clamar por Ele. Aonde tem um remanescente de Cristo nesse exato momento, e que não é motivado por som de instrumentos. Aonde tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo. Você que pode agora clamar o nome dEle nesse exato momento. O Senhor chama todos vocês para viver um avivamento. Não se importe, porque hoje é um culto de quarta-feira. Deus não vê diferença entre quarta e domingo. O Senhor está aqui dentro clamando pela igreja que exalta o nome dEle. Você que pode dizer que é santo, eu vou falar para você em nome de Jesus. Se os anjos que estão na glória olha para Ele e diz que é santo, meu irmão, quem é eu para ficar calado? Quem é eu para não exaltar o nome dEle? Você não está em um culto normal de quarta-feira. Você está vivendo um pedacinho do avivamento. Você que fala em línguas, eu quero ouvir. Cessa o português. Rabachorebe canta rabachore canta rabas. O ribi canta rabachorebe canta rabas. O rebe sarabachorebe canta rabas. Felipe, vem aqui, Felipe. Rebe canta rabas. Rabachorebe canta rabas. Rabas, Rebe canta rabas. Ora comigo, Felipe, ora comigo.
Chamando que é mandurabagacebi ondalabarrácia. Levante sua mão para o céu neste momento. Gemendegecebi ondomandácia. Xeramando que recebe onda camandaracio mandaraba. Deus está derramando sobre a tua vida unção nova nesta noite. Receba agora em nome de Jesus. E essas mãos vão tocar nos enfermos e o Senhor vai curar. Sheberemanto que asiambaraba. Shebanda camandega seliondo comandala bravacio. Glória a Deus, aleluia. Camanda cassiondo romanda camanda gasébia. Por se mostrar corajoso. Amanda quer se eu vou derramar sobre ti que tu me pediste. Tu disse para mim, amando que recebe, eu dou comando a barrácia. Eu quero ser cheio. Amanda gasio, manda gasé. Para quando eu abrir minha boca, o Senhor derramar da sua glória. Remenda clepiação do comando a basébia. Eu sou Deus que escuta. Sério, e também respondo sobre a terra. Do imineca sébia na mandava sébia. Neste momento meu espírito te toma por dentro. Chamando de assim, mandaraba sério, babagasábia. Tua vida nunca mais será a mesma. Da camandagação, mandou começarei a fazer milagres e prodígios. Remenda recebe através da tua vida. Na mão deve ser. Meu Deus, o meu espírito derramou. Glória a Deus. Amando o recebe, eu vou comandar lá para sério. Deus está distribuindo dons aqui para ele. Recebe, Deus está distribuindo dons aqui para a igreja. Recebe, quem amando o rio, amando rafacia. Amando que a sebe de comando e a sebe a recebe do comandar. Ei, comanda. Se comanda o cocia de ser banda querem me recebe. Eu vejo o céu te tomando, queimando gagaçu e amadagaçábia. Ramando que meu espírito te visita, mando que abadagassebe ando coma. Te pego por dentro nesta noite, né coma. Chamando araba sério, mandaracio mandaraça. Recebe a porção do meu espírito. Recebe a porção do meu espírito. Chamando-lhe a gacebe onda calma. Senhor, te toca neste momento, lamanto, vaciar, camada raça, algo novo para a tua vida. Eu libero algo novo sobre a tua vida, o Senhor diz assim. Chamando-te assim, amado na casa. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chamado que assim, anda. Aleluia. Tua chuva vai descer, faz chover, faz chover, abra as compostas.
E a tua chuva vai